Olá a todos! Vamos dar continuidade na operação entre conjuntos e, no final, resolver alguns exercícios numéricos. Então, o que falta estudar na aula de hoje é a diferença entre dois conjuntos. Então, dados os conjuntos A e B, nós vamos definir A menos B como o conjunto de todos os x que estão em A e não estão em B. A ideia aqui é o seguinte, que quando você pega, por exemplo, o conjunto A, fazer aqui um desenho aqui do lado, e o conjunto B, a ideia é que você vai olhar para o conjunto A e você vai remover todos os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Então é como se eu quisesse apagar aqui e ficasse só com o restante. Então, é isso. É você pegar de todos os elementos de A, os que estão em B também você retira, o que sobra é o A menos B. Cuidado, pessoal. Esse A menos B, esse símbolo de menos aqui, ele não tem o mesmo significado de subtração de números. Uma coisa é você dizer 5 menos 3, que o resultado é 2. A outra coisa é você dizer o conjunto A menos o conjunto B. Apesar de ser o mesmo símbolo do tracinho, o significado dele é diferente. Então, vamos fazer alguns exercícios numéricos para consolidar esse conhecimento. Então, eu estabeleci como molde os conjuntos A, B, C, D, conforme está descrito aí. E como seria, por exemplo, B menos A. Então, você vai olhar para todos os elementos de B e você vai olhar para todos os elementos de A. Quais são os elementos que estão em A e estão em B? No caso, o 2 e o 3. Então, você vai retirar do conjunto B o 2 e o 3. O que sobra é o 4 e o 5. Então, o conjunto B menos o conjunto A é o 4 e o 5. Agora, vamos fazer o A menos B. Então, quais são os elementos que estão em A e estão em B? Normalmente é o 2 e o 3. Então, você vai pegar o do conjunto A e você vai retirar o 2 e o 3. Sobrou somente um. A menos C. Então, quais são os elementos que estão em A e estão em C? Bem, nenhum. Então, nesse caso, você não conseguiu retirar nenhum elemento de A. Então, A menos C é o próprio conjunto A. E observe que, ao contrário de diferença de dois números, né, quando se faz 5 menos 0 dá o próprio 5, e o único possível resultado, ó, quando eu coloco assim, ó, deixa eu fazer um rascunho para vocês entenderem a diferença. Quando eu faço assim, 5 menos 0 igual a 5, o único número que tem essa propriedade é o zero, de você subtrair e na prática não subtrair. Mas aqui não, o C não é um conjunto vazio. Então, por isso que vale ressaltar isso, né? Uma coisa é você fazer subtração de dois números, outra coisa é fazer subtração, ou melhor, diferença entre conjuntos. Agora, o que seria o D menos A? Então, eu vou olhar para todos os elementos de D, vou olhar para todos os elementos de A, então nesse caso é o 1, e aí eu vou retirar de D o elemento 1. Sobra nada. Então, a gente representa pelo símbolo do vazio. Então, resolvido esses exemplos, nós vamos dizer assim, fazer uma união dos conhecimentos adquiridos nessa aula e na videoaula passada para resolvermos alguns exercícios numéricos. Então, aqui, considerando os conjuntos A, B, C representados por essa figura aqui, a gente sabe que A união B tem 24 elementos, a interseção B possui 4 elementos, B união C 16, A menos C 11, B menos C 10, e é para calcularmos essas quantidades. Então vamos lá. É sempre recomendável a gente tentar calcular a maior interseção possível. Então aqui, o ideal é sabermos quantos elementos estão em A, B e C ao mesmo tempo. Mas note que todos os elementos que estão em C, pelo desenho aqui, também estão em B. Então aqui eu posso perceber o seguinte: quando eu calculo a interseção C, isso na prática é a interseção C interseção B. Então é muito importante observarmos isso. Então vamos lá. Então eu sei que
A menos C, ou seja, essa família toda aqui vai dar 11, B união C, 16. Opa, se B união C é 16, só que C está contido em B, isso quer dizer que o total de B é 16. Então, vou até escrever aqui, que o número de elementos de B é 16, porque você não acrescentou nenhum elemento ao fazer a união com C. Só que outra coisa interessante é que, novamente, pelo fato do C estar contido, e você sabe que B, o número de elementos de B menos C é 10, isso vai implicar que você, do total de 16, você retirou 6 elementos do seu conjunto. Então, o que você já sabe é que o número de elementos do conjunto C é igual a 6. Então, já extraímos outra informação relevante. Isso só explorando a questão do B e C. Bem, ainda temos mais coisas para explorarmos, porque temos que olhar as interseções. Então, vamos ver. Do A menos C e B menos C já usei. A menos C. Será que a gente pode explorar alguma coisa? Ainda não sei. Vamos pensar um pouco. Se eu retirar, por exemplo, os elementos de A aqui, ainda tem a questão do B, né? Então, vamos fazer umas contas aqui. Eu sei que o número de elementos de A menos C é igual a 16. Então, isso quer... perdão, igual a 11. Então, isso quer dizer o seguinte. Na hora que eu faço a união B é o quê? Vamos lá. Número de elementos de A união B. A gente sabe que são os números de elementos de A mais os números de elementos de B menos número de elementos da interseção, que é algo que a gente já estudou na videoaula passada. Só que eu sei que o número de elementos da união dá 24. Não sei quantos elementos A possui, mas eu sei que B possui 16 elementos. E a interseção B possui 4 elementos. Então, com base nisso, a gente pode concluir o número de elementos de A. E o número de elementos de A vai ser, bem, 16 menos 4 dá 12. 12 passos a subtraindo, o número de elementos de A dá 12. Então, já sabemos quantos elementos A tem. E aí, o que acontece? Se A tem 12 elementos e A menos C tem 11 elementos, vamos organizar aqui as nossas contas. Então, aqui, deixa eu só organizar aqui bonitinho. Então, eu sei que o número de elementos de A, perdão, é 12. Deixa eu destacar aqui em amarelo. O número de elementos de B é 16. O número de elementos de C é... ver aqui, é 6. Se dos elementos de A eu retirei C, deu 11, isso quer dizer na prática que o número de elementos de A interseção C tem que ser igual a 1, porque você retirou só um único elemento. Eu consigo A interseção B? Deixa eu ver. Eu já conheço, vamos rastrear o que a gente já sabe. Eu sei quanto que é A interseção C. Eu sei o número de elementos total de A, então agora falta só descobrir o número total de B. Mas para isso, eu precisaria saber quanto que é o A menos B, que é inclusive o primeiro item do exercício. Então, meu objetivo aqui no item A é descobrir quais são os elementos que estão em A, mas não estão em B. Para isso, eu tenho que ver A interseção B. Só que na hora que eu olho para o A interseção B, o A interseção B é esse verde aqui e esse preto aqui. Já que eu quero calcular esse laranja, já estamos aptos, né? Basta fazer o número total de elementos A e subtrair pelo A interseção B, que a gente sabe que é 4. Então, vamos lá. Então, número de elementos A menos B vai ser o número de elementos de A menos o número de elementos A interseção B. Então, isso vai dar, o número de elementos de A é 12,
menos A interseção B, que dá 4, que a gente viu aqui em cima, né? 4. E aqui a resposta vai dar 8. Então, deixa eu só destacar aqui minha resposta. A letra A menos B é igual a 8. Então, essa aqui é a letra A. Letra B. A interseção B interseção C. Aí, novamente, né? Na prática, vamos desenhar o que a gente quer. A interseção B, que seria essas duas regiões, só que interseção C. Então, eu não estou levando em consideração essa região. Então, A interseção B interseção C é nada mais, nada menos que A interseção C. Então, de novo, né? A, número de elementos de A interseção B interseção C é número de elementos de A interseção C, que a gente já viu aqui, que é igual a 1. Então, resposta do segundo item, 1. Quanto que é número de elementos de B menos C união A? Então, vamos pensar aqui. Nós temos o B, que está aqui. Aí eu tenho que retirar de B todos os elementos que estão em C, todos os elementos que estão em A. Então, como nós vamos fazer isso? Bem, vamos pensar um pouco. A gente sabe o número de elementos da interseção. Então, vamos particionar aqui o nosso conjunto. Então, a gente sabe quanto que mede esse rosa aqui, que a gente acabou de calcular pelo item anterior. Automaticamente, a gente sabe calcular esse verde. Vamos identificar como a gente calcula o verde? Deixa eu colocar assim. Então, esse verde aqui seria o quê? Vou colocar aqui número de elementos. Como é que a gente representa esse conjunto? É o C menos o A. Você pega todos os elementos de C e subtrai por A. Como o número de elementos de A interseção C dá 1, que é algo que a gente já discutiu no item anterior, então, e o número de elementos C dá 6, isso quer dizer que essa quantidade verde aqui é 5. Essa quantidade que está destacando em rosa seria A interseção C interseção B, dá 1, que a gente já discutiu anteriormente. E para calcularmos essa quantidade aqui, bem, seria o quê? O número de elementos. A gente pode representar o número de elementos de B menos... Na verdade, não é nem isso, né? Eu quero B interseção, na verdade. É B interseção A. Por quê? Na hora que você pega B interseção A, menos o rosa, né? Porque eu quero tirar essa interseção dos três. Então, é B interseção A menos o rosa, que é o C. A gente sabe que o B interseção A dá 4. Menos nos números de elementos C, no caso, 3. Deixa eu explicar melhor. A gente sabe que o azul mais o rosa é o B interseção A, que é 4. Só que eu quero descontar o rosa, que é a interseção dos três, que a gente já sabe que tem um elemento. Então, 4 menos 1 dá 3. Agora sim, vamos voltar ao exercício. Eu quero B menos C união A. Então, eu quero o número total de B. Eu resolver em amarelo. Quero o número total de B descontado de C união A. E aí isso aqui vai ficar o número total de elementos de B. Bem, número de elementos de B... Já vou colocar aqui logo. O número de elementos de B é 16. Só que eu vou subtrair por essa pecinha aqui que está em verde, que é 5, menos a pecinha rosa, que dá 1, menos essa pecinha em azul, que é 3. Então, aqui vai dar menos 6, e menos 6 mais 16 dá 10, 10 menos 3, 7. Então, o número total de elementos de B menos C união A é 7. Um próximo exercício, que é um exercício bem clássico de teoria dos conjuntos, é o seguinte. Em uma escola que tem 415 alunos, 221 estudam inglês, 163 estudam francês,
e 52 estudam ambas as línguas. Quantos alunos estudam inglês ou francês? Quantos alunos não estudam nenhuma das duas línguas? Então, a ideia aqui é, primeira coisa, nós desenharmos o nosso conjunto universo. Então, aqui nós temos os alunos que estudam inglês. E aqui nós temos os alunos que estudam francês. Então, aqui eu vou representar letra I maiúscula dos alunos que estudam inglês, F maiúsculo os alunos que estudam francês, e eu vou considerar o assim como o conjunto universo. Então, eu sei que o número total de alunos, que é o número de elementos de U, 415. Eu sei que o número de alunos que estudam inglês é 221, pelo enunciado. E o número de alunos que estudam francês, 163. E 52 estudam ambas as línguas. Então, o número de alunos que estuda inglês e francês é 52. Qual é o procedimento? Antes de tentar responder qualquer pergunta, é tentar preencher esse diagrama. Inclusive, o nome desse diagrama é diagrama de Venn. Bem, a ideia é você sempre começar de dentro para fora. Então, aqui o mais para dentro possível seriam 52 alunos que estudam tanto inglês quanto francês. Aqui é quantos alunos que estudam somente inglês. É 221? Não, porque 221 estudam inglês. Nada impede dele estudar inglês e francês. Aqui estou falando só se ele estuda inglês. Não estou interessado em somente inglês nesse número. Então, para eu descobrir quantos alunos estudam somente o inglês, eu tenho que pegar a quantidade total e subtrair por 52. Então, aqui pega um emprestado, vai 11. Então, aqui vai dar 9. Pega um emprestado 11, aqui vai dar 6, 169. Então, são 169 alunos que estudam somente o inglês. De maneira análoga, a gente pode pegar o francês, que é 163 alunos, subtrair por 52. Então, aqui vai dar 111. Então, 111 alunos estudam somente o francês. E quantos alunos estudam nem inglês nem francês? Eu vou ter que pegar a quantidade total de alunos e subtrair por essa quantidade. Então, antes de mais nada, né, vamos fazer a conta aqui de A união F, né? Então, deixa eu representar assim. Número de alunos que estudam inglês ou francês, que aí vai dar 169 mais 111 mais 52. Então, nesse caso, vai dar 280, né? Que vai dar 0,178, 280 mais 52. Então, isso aqui vai dar 332. Então, não errei conta. É isso mesmo, 332. Então, 332 alunos estudam pelo menos uma língua. Então, no caso, eu tenho que pegar a quantidade total de alunos, que são 415, e subtrair por 332, para identificar quantos alunos estudam nenhuma língua. Então, nesse caso, vai dar 3, aqui pega emprestado, 11, 8, 83. Então, nós temos 83 alunos que não estudam nenhuma das línguas. Agora sim, quantos alunos estudam inglês ou francês? Então, nesse caso, é I união F, que são 332 alunos. Quantos alunos estudam nenhuma das duas línguas? 83 alunos. E esse é o procedimento padrão para resolver exercícios desse tipo, né? Então, sempre você começa de dentro para fora e você vai pegando cada pedaço de maneira separada. Se persistirem as dúvidas, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Peço que curtam o vídeo para dar um apoio ao projeto, sugestões de melhoria e até a próxima.